Fala, turma, como é que vocês estão, pessoal? Tranquilo? Pessoal, tô aqui em Goiânia hoje, eu vim buscar meu carro na oficina, tava aparecendo uns barulhinhos ali, mandei arrumar, enfim. Mas eu tô aqui em Goiânia hoje, em um bairro próximo dos bairros onde eu morei lá no meu comecinho. Lá, enfim, nos primeiros cliques que eu dei ali no gerenciador de anúncios. E eu vou te mostrar, eu já contei essa história algumas vezes, mas dessa vez eu vou mostrar essas casas e tudo que aconteceu ali nesse contexto. E que me tiraram, cara, de 40 mil reais de dívida. E eu falo 40 mil reais, mas é um valor muito maior do que esse, com certeza, tá? Porque 40 mil reais foi a última negociação que eu fiz com o último banco que eu devia, foi 45 mil reais. Então, tudo que aconteceu nessa trajetória, né, que me tirou, né, de 40 mil reais de dívida, né, de entregador de polpa de fruta em uma motinha, uma CG 125 Fan vermelha, com os braços tudo queimado, que passava o dia inteiro fazendo rota de entrega aí para entregar a polpa de fruta, né? Tudo que aconteceu que me tirou dessa realidade, desse contexto de endividado, de entregador, para hoje já ter faturado mais de 300 mil reais na internet, isso só nos últimos meses, tá? E ter conseguido comprar a moto dos meus sonhos, ter conseguido comprar esse carro aqui à vista, que foi o primeiro carro que eu desejei, que eu sonhei em ter, em comprar, pude comprar ele à vista, ter conseguido comprar uma chácara, cara, que inclusive é onde eu moro hoje, né? Porque a internet, ela proporciona essa liberdade. Então hoje eu moro e trabalho lá dessa chácara. Então eu vou te mostrar tudo o que aconteceu, cara, e principalmente todas as decisões, as percepções que eu fui tendo, porque eu acho que isso é o mais valioso, tá? Que me tiraram de endividado a ter faturado mais de 300 mil reais, porque eu acho que isso, de alguma forma, em algum nível, pode te ajudar, pode te inspirar, porque talvez você possa estar passando por um momento parecido com esse que eu passei nessa época, de muita dívida, de muito trabalho, de pouco resultado, de muita dificuldade, de dinheiro contado para tudo, beleza? Então é isso, bora lá que eu já vou te mostrar as duas casas que eu morei nesse período, nesse início, tá? E chegando, e no caminho até lá eu já vou te contando um pouco da história, de tudo que aconteceu, enfim. É isso, bora lá. No meu computador aqui, deixa eu mostrar aqui esses números, tá? Abrir aqui o Wi-Fi, aqui o dashboard aqui o Wi-Fi. Pode mostrar aqui, né? 360 mil reais, 962,28. Atualizada na tela aqui. Valor líquido, beleza? De faturamento dos últimos meses. Eu vou ver se eu acho aqui também o e-mail de quitação do banco. Aí, dinheiro negociado com sucesso. Deixa eu ver se vai aparecer detalhes aqui ou valores. Eles fizeram uma proposta impossível de recusar, né? 4.794. Paguei à vista, mas o valor original era 45 mil reais. Eles me deram 90% de desconto. Aí, já tinha bastante tempo essa conta, né? Aí eles me pagaram 45 mil reais. Chegou uma proposta para mim de 90% de desconto. Aí, agora. Aí, então, se era 10%, era 47 mil reais, então. Deixa eu ver se eu acho outro e-mail dele aqui com o valor da dívida. Aqui, esse aqui era um dos e-mails que chegavam para mim, ó, até 72% ao renegociar, regulariza a situação hoje da sua empresa com as melhores taxas, 72% off, enfim. Aí eles viviam chegando esses e-mails aqui para mim. Aí um dia chegou um e-mail de 90% de desconto. Eu falei, opa, quero. Aí eu fui lá, negociei, paguei os 4.700 e pouco lá que vocês viram. Então vamos lá, primeiro eu vou te contar como é que eu cheguei nesse endividamento, tá? Eu tinha uma sociedade, vou passar em frente à empresa também, que eu tinha essa sociedade. Cara, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, bem resumidão, 14 anos de idade. Eu tinha um grande amigo meu, que ele era um pouco mais velho, ele era vendedor de carro na Jorlan, né? Ele vendia carro Chevrolet em concessionária. E aí, cara, a gente teve a ideia de montar uma videolocadora. Isso há muito tempo atrás, não vou lembrar ano, cara, eu sou péssimo com isso. Eu vejo a galera contando história, lembra de datas específicas. Não, foi 23 de março de 2015. Eu falei, credo, moço, como é que o cara consegue lembrar das coisas nesse nível de detalhe? Então, sou muito ruim pra lembrar de data. Mas faz muito tempo, cara. Eu lembro que eu tinha 14 anos, foi nas minhas férias de julho da escola. Quando eu entrei de férias em julho da escola, aí a gente abriu a empresa, porque eu passaria as minhas férias inteiras tocando negócio até a gente ter condição de contratar o primeiro funcionário, tá? Tô passando em frente a ela aqui agora, vou dar uma filmada aqui pra você ver. Aqui, ó, hoje, obviamente, não é mais uma videolocadora, se transformou em uma lanchonete, tá? Vende hambúrguer, açaí, enfim. Mas foi aqui, cara, foi aqui que tudo começou, né? Então eu comecei nessa empresa, passei alguns, sei lá, uns 6, 7 anos trabalhando aqui, vendi a minha parte,
porque eu senti uma vontade muito grande de fazer alguma coisa sozinho, né? Quando a gente começou lá eram 2 sócios, entrou um terceiro, ficou um pouco chato pra mim, enfim. E eu era muito novo também, imaturo e tal, decidi vender minha parte, porque eu tinha essa vontade de fazer tudo sozinho. E aí, cara, eu percebia que aqui no setor, no meu bairro aqui, tem muita sanduicheria, muita. Na avenida deve ter umas 6, na avenida principal, que vai de ponta a ponta do setor aqui. E não tinha nenhuma casa de polpa de fruta, não tinha ninguém que vendia polpa de fruta aqui. Até a gente mesmo na época, porque eu peguei essa época da locadora, mas peguei a época também de transição para lanchonete. A gente tinha que ir lá em Campinas, que é um bairro longe pra caramba, dava tipo uns 40 minutos de carro mais ou menos, para poder comprar polpa de fruta. E eu falei, cara, é isso, vou montar uma casa de frios, polpa de fruta, vender embalagem, esses negocinhos e tal. E eu comecei com essa ideia, né? Eu percebi que o dinheiro que eu tinha vendido, a minha parte, não era o suficiente. E aí, nesse bagunça toda, nesse início, pesquisando e tentando entender o pedido mínimo com as indústrias, a estrutura que eu teria que ter para receber esse pedido mínimo, para ter preço viável e tal, acabou surgindo a possibilidade de eu vender morango, fruta congelada. E aí eu comecei vendendo morango e fruta congelado. Comprei lá 4 freezers, comecei a comprar direto de uma pessoa aqui de Goiânia mesmo, que era um distribuidor grande, então ele conseguia me vender com preço bom. Só que esse cara, né, na época da entre safra, toda fruta tem a época de safra, entre safra, o preço dele subiu muito e eu me vi forçado a comprar direto do produtor. Comecei a procurar produtor, achei produtor em Brasília, comecei a comprar em Brasília, comecei, né, comprando direto do produtor, comecei a crescer e fiz um primeiro pedido direto de Minas Gerais. Brasília é o 5º maior produtor de morango. Minas é o maior produtor de morango que tem no Brasil. Então o morango lá, além de ser melhor por causa da região, do clima e tal, ele é muito mais barato. E aí foi aí que tudo começou, o problema começou. Porque o que aconteceu? O pedido mínimo para você fazer nessa distância é de carga fechada. Então eu comprei 4 toneladas de morango. Só que eu não tinha, já vou parar aqui porque eu cheguei na rua da casa. E eu não tinha estrutura para receber essas 4 toneladas, mas eu atendia um cliente que era muito grande. Ele tinha uma casa de frios muito grande, então ele tinha uma câmara fria. E aí qual foi a proposta que eu fiz para ele? Eu cheguei para ele e falei assim, ó, fulano, eu tô querendo fazer um pedido direto de Minas, só que eu não tenho estrutura para receber esse pedido, né? Como eu te falei na entre safra, eu saí desse fornecedor para ter que comprar direto do produtor. Todo ano tem entre safra. O que acontece na entre safra? O produto sobe muito o preço e a qualidade cai. O que eu falei para ele? Falei, vamos fazer o seguinte, você me cede o seu espaço aí na câmara fria. Eu já atendi ele, já tinha um certo tempo, então eu já tinha essa liberdade de relacionamento com ele. Falei pra ele, cara, você me cede o seu espaço aí na câmara fria, que eu guardo essas 4 toneladas aí e não deixo faltar para você. E nem aumento o preço. Não deixo faltar morango para você na entre safra e nem aumento o valor para você na entre safra. Combinado? Combinado. Eu lembro até hoje, cara, eu paguei R$6 no quilo do morango, né? O morango, eles vinham em fardos de 20 quilos, já o morango limpinho congelado. Não sei se você já viu esses pacotinhos de morango congelado no supermercado, é o morango fruta mesmo congelado. Eles vinham em fardo de 20 quilos e aqui eu porcionava ele em embalagens de 1 quilo e entregava. Então, 90% dos meus clientes eram bares e restaurantes, tá? Então, toda bebida, creme, esses drinkzinhos que você bebe em bar e restaurante, é feito com morango fruta congelado, beleza? E aí eu passei um cheque lá de R$24 mil pro produtor de Minas, eles para ser pago com 45 dias, esse cheque, né, de R$24 mil para ser pago com 45 dias, eles me mandaram as 4 toneladas. Chegou, eu descarreguei e comecei a vender igual um doido. Nessa época eu vendia 1 tonelada por semana de morango, então eu vendia bem, cara. Eu até vendia bem. Nessa época, acho que era 2017, mais ou menos 2018, eu faturava uns R$30 mil, mais ou menos. Vendi 1 tonelada de morango por semana. Eu falei, ok, 1 tonelada por semana, comprei 4 toneladas, vou levar 1 mês para vender, o cheque vence com 45 dias, tá tudo certo. Vou vender o morango, ainda tem uma margem de 15 dias para pagar esse cheque, caso dê algum problema. O que aconteceu? Eu tinha vendido 2 toneladas, né, 14 dias depois, 15 dias depois, mais ou menos, eu ter feito essa compra, já ter vendido ali mais ou menos 2 toneladas. O dono dessa empresa me liga e falou assim, Vitor, eu acabei de vender a minha empresa, os caras vão assumir daqui 2 dias e vão desligar a câmara fria para fazer uma manutenção. E aí vai eu, igual um louco, correndo e ligando para todo mundo para ver se alguém cedia um espaço para mim guardar essas 2 toneladas. Os 2 dias se passaram, não encontrei ninguém, porque 2 toneladas de morango é muita coisa, é muito espaço. Os caras assumiram
e simplesmente desligaram a câmara fria com as minhas 2 toneladas de morango lá dentro. E aí, como eu te falei, o morango ele vem num fardo de 20 quilos. O morango derreteu todo, perdeu toda a água, então virou aquela fruta murcha, né? E depois eles ligaram de novo. Empedrou tudo, então virou uma placa de gelo. Né? Só que nesse meio do caminho, entre eles desligarem e ligarem de novo, eu ainda tentei ir lá tirar um pouco do morango. Só que, cara, já tava só a calda. Eu lembro até hoje, velho. Eu pegava um fardo de 20 quilos em cada mão nessa e uma mão e um outro fardo nessa outra mão e passava da câmara fria na frente da loja, ia até o carro e guardava esses fardos de câmara. Eu lembro até hoje que foi no carro da minha mãe nessa época. Eu não tinha comprado a Fiorino ainda. Cara, o carro da minha mãe virou só o godozão de caldo de morango. E a pior sensação que eu tive foi de passar com esses fardos na frente dos novos donos e eles, tipo, cagarem pra mim. Mas, tipo assim, como se eu não nem insistisse, nem tivesse passando na frente dele. Os caras viram o prejuízo que eles me deram, eu passando na frente deles ali, e os caras, tipo assim, ó, de verdade, me ignorando completamente. Cara, foi uma sensação, acho que foi uma das piores sensações que eu ia sentir na vida, de nada, de derrota. Cara, nossa, eu nem sei o que eu senti na hora. Não, eu só sei que eu comecei a chorar, tipo, começou a escorrer lágrima ali. E aí o cara, eu tava lá acompanhando toda a transição e falou, não, Vitor, deixa quieto isso aí. Eu vou ver o que nós faz aqui, vamos ver se eu arrumo um comprador pra polpa. Porque do jeito que o morango ficou, só serviu pra fazer polpa de fruta. Porque o morango pra polpa é o pior que tem. O morango pra vender a granel assim é o melhor que tem. Só que aí eu paguei R$6 e consegui ainda, graças a Deus, vender esse restante por R$4. Então eu tive um prejuízo gigantesco e não consegui honrar o cheque. Então foi aí que a bagunça começou. Não consegui pagar o cheque, paguei só parte do cheque, aí eu parcelei o restante do valor e mandei mais um monte de cheque lá pra ela. E aí, logo depois, foi em 2018, 2019, mais ou menos isso aí. Meu filho nasceu em 2019. Eu lembro das datas porque meu filho nasceu em 2019. Ok, paguei parte do cheque, negociei o restante em vários pagamentos, se eu não me engano, de R$1.700 e mandei mais um bolo de cheque lá para pagar essa diferença do cheque, que foi para trás, né, desse cheque de R$1.700. E aí logo depois, cara, eu comecei a comprar de Brasília, comecei a vender de novo e tal, reergui minhas pernas ali, tava honrando o compromisso certinho. E aí logo depois veio a pandemia. Eu comprei o Fiorino, comecei a buscar aqui em Minas, em Brasília direto, tá? Porque antes eles entregavam aqui pra mim. E aí eu comprei o Fiorino, comecei a buscar em Brasília, e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, 90% dos meus clientes eram bares e restaurantes. Foram os primeiros a serem fechados. Então, de um dia pra noite, literalmente, meu faturamento acabou. 80, 90% do faturamento acabou. E eu ainda tava pagando essa produtora de Minas, tinha cheque pra pagar dos produtores de Brasília, parou. Simplesmente, acabou. Eu fiquei uma semana ali desesperado em casa, meu filho tinha acabado de nascer, cara. Tinha acabado de nascer, literalmente, acabado de nascer. E eu fiquei igual um doido nessa casa, que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, andando de um lado pro outro, pensando o que eu ia fazer, E aí eu tinha um freezerzinho lá já com polpa de fruta. Cara, enfim, resumindo. Entreguei minha Fiorino para pagar a dívida com o produtor. Essa dívida que eu tinha com a outra produtora começou a entrar cheque especial e o trem só foi virando bolo. E aí foi onde surgiram esses mais de R$40 mil de dívida. Foi a partir daí. E aí nessa casa que eu vou te mostrar aqui agora, foi onde eu comecei a vender polpa de fruta, porque eu falei, cara, eu já tenho contato com o fornecedor, tem os freezers aqui, ou seja, eu tenho a estrutura para vender. Vou começar a vender polpa de fruta. Só que era dentro da minha casa, não tinha fachada, ninguém sabia que eu vendia. E eu precisava vender essas polpas de fruta, né? E aí, foi aí que eu pesquisei na internet, né? Como anunciar online, como fazer anúncio online. E foi aí que eu comecei a aprender a fazer anúncio online. Então, inclusive, aqui foi quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube também, beleza? Aqui, ó, a casa é essa daqui, ó. Essa daqui, cara. Essa dali. E ali foi onde tudo começou, nessa casinha. Comecei a aprender a fazer anúncio online e já gravava vídeo pro YouTube também, porque eu sempre tive esse negócio do marketing digital em mente. Eu tinha comprado o curso do Alex Vargas aqui, e depois eu comprei o curso do pai do tráfego. E aí o que eu gravava? Meu canal do YouTube teve 4 fases, tá? A primeira delas foi aqui. Então meus primeiros vídeos tem uma parede branca de fundo. Você pode voltar aqui nos meus vídeos, os primeiros vão ter uma parede branca de fundo. Foi nessa casa que eu gravei. Então o que eu fazia?
Tudo que eu aprendia no curso Pai do Tráfego, eu lá gravava e ensinava. Só que só a tristeza, só a depressão, né, de gravação. E aí eu comecei a fazer anúncios online, comecei a vender polpa de fruta. Deu certo. Fiz meus anúnciozinhos ali, vendia polpa de fruta, comecei a manter minha casa assim. Só que era muita conta, cara. O dinheiro saía muito mais rápido do que ele entrava. Porque polpa de fruta, assim, no dia que eu vendia bem, eu vendia uns 500 reais de polpa de fruta, sabe? Aí beleza, 500 reais, tira o combustível da moto, tira a própria reposição da polpa de fruta, energia, casa, fralda. Nossa, meu custo era muito alto pra época, né? E ainda assim eu não tava conseguindo bancar tudo. Aí o que eu fiz? Falei pra mãe do meu filho na época, falei, ó, seguinte, a gente vai ter que mudar de casa. Porque eu comecei a atrasar tudo, comecei a atrasar aluguel, comecei a atrasar energia. Os caras começaram a ir lá, teve corte de energia, inclusive, um dia. Enfim, comecei a atrasar. A dona da casa veio falar comigo e falou, e aí, Vitor, como é que a gente vai resolver essa situação? E eu fui sincero com ela, falei, ó, do jeito que tá aqui, porque eu tinha renovado o contrato com ela, né, por mais um ano, então daria quebra de contrato e tal, se eu não tava tendo dinheiro pra pagar o aluguel, né, tava começando a pagar atrasado. A água e a energia, comecei a pagar atrasado também. Então, se eu não tinha dinheiro para honrar o compromisso, como é que eu ia entregar essa casa para ela? Porque quem mora de aluguel sabe, né? Que, enfim, tem que reformar, tem que entregar tudo certinho, bonitinho, né? Então, ela me foi lá na casa conversar comigo, eu falei com ela, eu joguei aberto, falei, ó, o seguinte, a melhor solução pra gente resolver isso daqui é eu te entregar a casa. Eu te entregar a casa, porque daqui pra frente vai só piorar. Eu só vou acumular mais talão de energia, porque eu não ia deixar de pagar energia e deixar meu filho sem leite, sem fralda. Então sempre, aí, nesse momento em diante meu filho nasceu, a prioridade maior era ele. Então se eu tinha um dinheiro na conta em que eu tinha que escolher, ou eu pago a conta, ou eu compro o leite ou a fralda do meu filho, era sempre meu filho. Eu não ia pedir pra minha mãe e pro meu pai. Então, assim, foi tudo pro meu filho, começou a atrasar a conta, né? Aí eu falei, a melhor solução era eu te entregar a casa. Ela falou, então tá bom. Entendo. Ela foi até super gente boa comigo e tal, entendo. Tá tudo certo então. Me entrega a casa. Te dou 30 dias, você se organiza e me entrega a casa. Aí nesses 30 dias, eu fiquei igual doido procurando casa aqui perto. Que foi essa segunda casa que eu morei. O aluguel, tipo, era metade do valor da outra, só que eram duas casas no mesmo lote, sem privacidade nenhuma e tal. Enfim. Eu já vou chegar na outra casa ali, já mostro ela pra vocês também, galera, aqui pertinho. Entreguei a casa pra ela e mudei pra essa outra casa. Tipo, acho que uns 6 meses depois, mais ou menos, chegou uma carta judicial na casa dos meus pais, porque minha mãe era fiadora dessa casa que eu morava. Chegou uma carta judicial de um processo. Ela foi lá e executou o contrato, me processou em 6 mil reais. A dona dessa casa, que tinha sido, no primeiro momento, super gente boa comigo. Chegou uma carta de 6 mil reais. E aí, eu tentei negociar com ela, eu mandei uma mensagem, eu lembro que eu fiquei muito grilado. Mandei uma mensagem pra ela, como é que você fala um trem desse? Eu tava tendo condição de pagar o aluguel, de pagar a água, como é que você acha que eu vou ter 6 mil reais pra te pagar? E mandei um monte de trem pra ela, grilado e tal. E aí ela passou o contato do advogado dela e falou que qualquer coisa que eu tivesse que resolver, era com o advogado dela. Aí passou, sei lá quanto tempo isso aí, eu já comecei a ganhar dinheiro com a internet. Eu falei pra ela, falei o seguinte, ó, eu vou fazer a minha proposta, é essa, ela não vai mudar e eu vou fazer essa proposta uma vez por ano. Então se você não aceitar agora, a próxima proposta que eu vou fazer vai ser no ano que vem e vai ser o mesmo valor. Mandei um áudio bem jeitinho pra ela, eu lembro até hoje, esse áudio eu lembro. 3 mil reais, porque foi o valor que eu achei justo. Por tudo que aconteceu, eu saí devendo, tipo, acho que uns 500 reais de água e de energia, o aluguel. Então eu pensei lá mais ou menos, não estraguei nada a casa, nada, pintura, nada. Então, ok, tipo, tira 500 reais de água e energia, 2.500 reais pra fazer manutençãozinha na casa lá, qualquer que seja. Ela aceitou, resolvendo. Cheguei aqui na outra casa que eu vou te mostrar ela aqui agora. Essa casinha aqui, ó, foi a minha segunda fase do canal. Aqui, ó, no vídeo eu consigo dar zoom. Tá vendo? São 2 portãozinhos lá dentro. Eu morava nesse da direita. No da direita. Aqui é onde eu gravava os vídeos pro YouTube com o fundo da parede amarela. Então essa aqui foi a segunda fase do meu canal do YouTube, a parede amarela. Então você volta lá meus vídeos e vai ver que teve uma época que a parede era amarela. Então aqui era o vizinho, no portãozinho da esquerda era o vizinho, tá vendo a altura do murinho lá? Inclusive o portãozinho tá até meio aberto. Então, cara, você não podia falar nada aqui,
podia falar nada, que você ouvia tudo que estava sendo dito no vizinho e eles ouviam tudo que eu estava dizendo também ali dentro. Então foi a minha segunda casa que eu morei aqui. Só que ainda assim, mesmo morando aqui nessa casa, com aluguel a metade do valor da outra, eu ainda não consegui, cara. Eu ainda não consegui. E foi nessa casa aqui que eu acho que eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Nessa casa, inclusive, foi onde eu consegui fechar meu primeiro contrato de tráfego. Um amigo meu me indicou para um professor. Deixa eu ligar o ar que eu tô derretendo aqui dentro. Fui deixar meu filho ali na escola agora. Tava frio, mas o trem esquentou aqui agora. Um amigo meu me indicou. Você vê o tanto que tava difícil, cara. Tanto que era muita conta para pagar. Porque eu fechei um contrato, meu primeiro contrato de tráfego pago foi de R$2.000. Não foi um contrato ruim. Foi de R$2.000. A indicação de um amigo meu. E mesmo assim, eu não tava conseguindo pagar tudo. Porque a energia era muito cara. Quem tem freezer em casa, eram 2 freezers, cara. Quem tem freezer em casa sabe. Energia é muito caro, tinha um aluguel, tinha as coisas da casa. Nessa época, a mãe do meu filho só ficava por conta de cuidar do meu filho, porque meu filho tinha 1 ano e meio, 2 nessa época aqui. Então, mesmo assim, eu não consegui pagar tudo. Aí, o que eu fiz? De novo, vou devolver a casa, né? Eu lembro até que eu planejei. Falei, cara, eu já tinha pago o aluguel do mês, então eu tinha 30 dias ali pra ficar na casa. Só que eu fui lá no talão de energia e de água, pra não acontecer de novo o que tinha acontecido na casa anterior, que eu saí devendo água e energia. Eu olhei lá qual seria o dia que eles fariam a leitura da energia e da água, pra mim sair no dia que eles iam lá fazer a leitura. E aí, coincidentemente, era uma data próxima da água e da energia. Eu falei, ok, então eu vou pagar esse talão de energia. No dia que eles fizerem a leitura aqui, eu acelero. Porque eu saio, entrego a casa sem dever aluguel, e sem dever água, sem dever energia. E assim foi feito. No dia que eu tomei essa decisão, foi quando eu tava fazendo o financeiro dessa empresa, cara, que eu tinha de polpa de fruta. E eu tava lá na minha planilhinha, olhando as contas, e aí de novo, cara, ia ser outro mês daqueles. Porque eu lembro que nessa época, cara, eu fazia conta de tudo, até de quanto que eu poderia gastar no café da manhã todo dia pra não, sabe? E cara, eu lembro dessa conta que eu fiz, deu R$5. Eu não podia gastar mais do que R$5 no café da manhã, porque senão ia comprometer as contas. Então, cara, eu cansei de comer aquelas bolachinhas de água e sal com manteiga e café, aqueles biscoitinhos de coco, só pão, sabe? Cansei, cara, de passar anos e anos comendo isso de café da manhã. E aí, quando eu fiz a conta e vi que seria exatamente da mesma forma de novo, eu cheguei pra mãe do meu filho, virei e falei assim, ó, a gente vai voltar pra casa do meu pai. Hoje, inclusive. Hoje. A gente vai começar a desmontar os trem hoje, né? Porque aconteceu isso tudo na mesma hora, né? Eu fiz a conta, vi que não ia dar, para não sair devendo, já fiz a leitura que dia que eles fariam a leitura lá no talão de água e energia. Falei pra ela, a gente sai hoje daqui, a gente vai voltar pra casa da minha mãe, a gente vai começar a desmontar os trem tudo hoje. Ela, beleza. E aí a gente começou a desmontar, né? E aí faltava poucos dias pra eles fazerem a leitura, e a gente voltou pra casa dos meus pais. E aí foi a terceira fase do canal, que foi a fase mais longa, que é quando tinha aquela paredinha de tipo madeirinha atrás. Então, essa época eu ainda morava na casa dos meus pais. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer, né? E nesse tempo todo, contar a história, até me prolonguei mais do que eu queria. Nesse tempo todo, cara, eu investi em vários treinamentos. Devo ter investido em uns 3 ou 4 treinamentos, mais ou menos. E eu só tive resultado quando eu fiquei bom em uma coisa: estratégia. Tá? Estratégia. Não foi ficar bom em prospecção, não foi ficar bom porque não adiantava nada prospectar, né? Porque eu usei meu canal do YouTube desde o início com a intenção de gravar conteúdo, e o meu canal do YouTube, sem ser intencional, acabou me trazendo clientes, negócios. E é aqui que eu vou ficar então. Continuei produzindo conteúdo pro YouTube. Então ele se tornou a minha principal fonte de prospecção, inclusive, né? E aí, cara, o que me fez ter resultado? Porque eu fechei com esse meu primeiro cliente R$2.000, não durou muito, porque eu não tinha estratégia. Saí executando coisas aleatórias, porque em curso, se você já investiu em treinamento, inclusive dos mais famosos, os caras não te ensinam estratégia, não te ensinam o que você precisa executar, quando que você começa uma campanha, que tipo de criativo que você coloca, qual que é o objetivo da campanha, para onde você vai mandar essas pessoas, o que você faz quando essa campanha tá dando certo, o que você faz quando essa campanha tá dando errado, quando que você interrompe essa campanha. Não te ensina isso, ele te ensina: isso aqui é uma campanha de engajamento, e é assim que você configura uma campanha de engajamento. Você quer uma campanha de tráfego, você quer uma campanha de... E não passa a estratégia, a estrutura completa. E eu tive que desenvolver isso por conta própria.
E aí quando eu comecei a desenvolver estratégias, aí eu comecei a segurar meus clientes e comecei a ter resultado mais consistente. Então esse foi a minha primeira percepção e a primeira virada de chave e um acesso a um novo nível de faturamento. Foi quando eu comecei a desenvolver as minhas próprias estratégias. Ou seja, eu aprendi a analisar os negócios locais, entender as particularidades que cada negócio tinha e o tipo de estratégia que esse negócio pedia. Então, essa foi a primeira virada de chave. O que aconteceu? Consegui manter meus clientes. Só que eu fechava novos clientes, comecei a me matar de trabalhar, apesar de já ter ficado bom em estratégia, e não ganhava nem próximo do valor que eu sonhava em ganhar. Então eu já consegui manter meus clientes, já consegui entregar resultados para esses clientes. Só que agora eu trabalhava da hora que eu acordava até a hora que eu dormi e não ganhava nem próximo do valor que eu sonhava em ganhar. Com 2 ou 3 clientes eu já estava assim, ó, no talo de trabalho. E aí foi onde eu tive a minha segunda percepção. Tá? E foi o meu segundo romper, que me proporcionou acessar um novo nível de faturamento, que foi desenvolver processos, ter processos bem definidos para tudo aquilo que eu iria executar. Porque entrava um cliente na minha conta, né, para fazer gestão de tráfego, eu executava para ele de uma forma. Aí entrava outro, eu fazia de outra forma. Entrava outro, eu fazia de outra forma. Então assim, para cada cliente eu fazia algo, sei lá de onde eu tirava esse algo, mas eu executava de uma forma diferente para esse cliente. Então cada cliente me tomava muito tempo. E aí eu fui testando, validando, testando vários formatos até chegar em um modelinho de processo que inclusive é exatamente o mesmo que eu sigo até hoje. O mesmo que eu sigo até hoje em qualquer nova conta de anúncio. Se um cliente me contratar hoje, é esse mesmo processo que eu desenvolvi, né, ao longo de uns 2 anos mais ou menos, entendendo aquilo que funcionava, né, conciliando aquilo que funcionava bem nas diferentes campanhas, aquilo que não funcionava tão bem. Eu entendi um padrão e defini um processo de tudo aquilo que eu precisava testar desde o primeiro dia de qualquer conta de anúncio, para que cada cliente me tomasse muito menos tempo. Então eu passei a ter muito mais propriedade para argumentar com os meus clientes, ter muito mais confiança, porque eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, para onde eu estava indo, o que eu precisava fazer, se algum desses passos desse processo der certo, o que eu precisava fazer, se alguma dessas etapas desse processo desse errado. Então eu masterizei um processo. E foi aí que eu decidi gravar meu treinamento, né? Quando eu percebi que no mercado não tinha absolutamente nada. Então, estratégias e processos me fez eu romper para cima dos 10 mil reais de faturamento, só com gestão de tráfego, trabalhando pouquíssimas horas por dia. E foi aí que eu decidi gravar meu treinamento. Porque eu falei, cara, não existe ninguém ensinando estratégia. Não existe ninguém ensinando processos. E outra coisa que eu sentia falta em todos os outros treinamentos que eu investi no passado foi suporte. Cara, tinha dúvida, mandava dúvida, demorava a responder, e quando respondia, não respondia. Sabe, aquela resposta vaga, genérica, que no fundo não me ajudava. Aí eu tinha que me virar, ir pro YouTube, pesquisar, bababá, ou pensar por conta própria para chegar na solução daquilo que eu precisava. Então, quando eu gravei meu treinamento, ensinando estratégias, ensinando processos, ensinando diferentes formas de prospecção que ninguém ensinava. Geralmente as pessoas ensinavam só uma, eu ensinava 3, né? E ter criado um suporte em um nível que o aluno tem 3 pontos de suporte. O primeiro, dentro da própria área de membros, o que não é novidade para ninguém, todo curso tem. Um grupo de networking que hoje tem mais de 500 gestores falando de tráfego todo santo dia, que eu acho que isso é extremamente importante, tá? Para você diminuir a sua curva de aprendizado e acelerar a velocidade com que as coisas vão acontecer. É você ter contato direto com pessoas que estão no nível que você quer chegar. Então, um grupo de network com mais de 500 gestores. Eu decidi entregar também suporte ao vivo, mentorias toda semana. Então, quem é aluno do meu treinamento hoje, toda terça-feira, 8 horas da noite, eu faço mentorias com esses alunos. E não tem pegadinha, não tem restrição. Qualquer aluno que queira participar, basta entrar na mentoria, levar a sua dúvida, que ele recebe a orientação ou a resposta para essa dúvida no nível de especificidade que ele precisa, ao ponto de que, se ele quiser, ele pode compartilhar o gerenciador de anúncios, mostrar a campanha. Eu ajudo o aluno, pego na mão do aluno e literalmente caminho junto com ele para garantir que ele tenha resultados, porque eu acho que essa é a função do suporte: garantir que a pessoa que está lá, muitas vezes com dinheirinho contado, né, acreditou, confiou. O mínimo, né, que você tem que fazer é dar garantias que essa pessoa vai ter resultado.
E eu nunca senti isso nos outros suportes. Então, entrego suporte na área de membros, no grupo de network e para de fato garantir que a pessoa tem resultado nessas mentorias também, né, ao vivo, de semanal. Então, cara, não tem como, você vai ter resultado, tá? Então, quando eu lancei um treinamento com tudo isso, aí foi, cara. Aí foi, eu já tinha rompido a barreira dos 10 mil reais de faturamento, só fazendo gestão de tráfego. E aí quando eu lancei um treinamento que tinha estratégias que ninguém ensinava, dos maiores players aos menores. E se você comprou o curso desses famosos, você vai saber que você sabe que ninguém ensina estratégia. Eu ensino 6. E é funil de vendas mesmo, tá? Qual que é o melhor objetivo de campanha, qual que é a melhor forma de distribuição, de orçamento, qual que é a melhor comunicação para cada etapa, quando que você começa, quando que você pausa a campanha, o que você precisa fazer se alguma coisa der certo, o que você precisa fazer se alguma coisa der errado, ou seja, você vai aprender a lidar com qualquer situação que vai surgir. Então, quando eu lancei o treinamento que tinha estratégias, que tinha processos para você não se matar de trabalhar, para que um cliente tome no seu dia, tipo 5, 10 minutos no máximo, você consiga escalar o seu atendimento. Quando eu lancei um treinamento com mentorias como parte do suporte, cara, aí estourou. Aí eu comecei a ganhar muito dinheiro. E foi onde eu atingi esses mais de 300 mil reais nos últimos meses. E hoje vivo 100% da internet. Então, foram essas 3 viradas de chave, cara. Ficar bom em estratégia, ficar bom em processos e identificar essa carência do mercado, de que não tinha ninguém ensinando estratégia, não tinha ninguém ensinando processo e ninguém oferecendo suporte, que pra mim a função do suporte é garantir que o aluno tenha resultado, que é o mínimo, cara, porque o cara já colocou o dinheiro no seu treinamento, investiu no seu conhecimento, né, acreditou que você vai ser a resposta ali que ele precisa para ter o resultado que ele deseja. O mínimo que um treinamento tem que entregar é suporte, para garantir que essa pessoa, que muitas vezes era o único dinheiro que ela tinha, de fato tem resultado. Aí eu fui para outro nível e minha vida mudou completamente. Aí eu consegui comprar minha moto, aí eu consegui comprar esse carro, aí eu consegui comprar minha chácara. E hoje eu trabalho, inclusive, eu moro e trabalho da chácara. Tô aqui em Goiânia porque eu vim buscar o carro e já tô voltando para lá quarta-feira agora. Hoje é terça, amanhã eu já tô voltando para lá. Então, cara, é isso. Um pouco da minha história, um pouco de tudo que aconteceu, das decisões que eu tomei, das percepções que eu tive. E se você tiver interesse em conhecer o treinamento, eu vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição, beleza? Espero que essa história tenha te ajudado, tenha te inspirado de alguma forma, em algum nível, porque, cara, se eu puder, de tudo que aconteceu, se eu puder destacar uma, né, característica ou qualidade, ou sei lá o que a gente pode chamar, de tudo, né? Não é inteligência, não é nada, cara, não é consistência. Eu só fui consistente, só isso. Eu decidi que era aquilo que eu queria fazer e fui até o fim, porque no dia que eu tomei essa decisão de voltar aqui para casa dos meus pais, eu fui com essa mentalidade, cara, eu vou fazer isso aqui até dar certo. Demorou 6 meses aqui ainda na casa dos meus pais, tá? Para começar a virar a coisa. 6 meses depois, fazendo só isso, com a mãe do meu filho morando aqui comigo, com o meu filho morando aqui comigo, na casa dos meus pais, cara, da hora que eu acordava até a hora que eu dormi, em frente ao computador. Então você imagina o que passou na cabeça dos meus pais. Você não tem noção quantas conversas a gente já teve de vai trabalhar, vai arrumar alguma coisa, sei lá, vai procurar algum emprego, vai fazer alguma coisa diferente, sabe? Porque eles não entendiam. Mas aí quando o dinheiro começou a entrar, eles entenderam. E aí, enfim, aí quando o dinheiro entra, todo mundo entende, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu não culpo eles não, porque, cara, realidade é diferente, internet ainda é novo pra muitas pessoas, né? Então, espero que essa história tenha te inspirado, tenha te ajudado de alguma forma. E é isso, cara. Se for pra escolher alguma característica, alguma habilidade, escolha a consistência, beleza? Porque ela vence qualquer fracasso, qualquer dificuldade, qualquer medo, qualquer insegurança. Consistência, beleza? Seja consistente no que você fazer, faz até dar certo, que não tem nada que vai te impedir a ter resultado, fechou? Tamo junto e até a próxima.